Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica vive o tempo do Advento e neste dia em que o programa Eclésia olha de modo especial a educação cristã, queremos destacar a forma como esta época litúrgica pode ser trabalhada na catequese da infância e da adolescência. Entre nós está Paulo Campino, diácono permanente, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O Papa propõe o diálogo para travar o terrorismo e a perseguição aos cristãos. Foi na Turquia, um país que, nas palavras de Francisco, é uma ponte entre os povos. Apelos contra o terrorismo e o fundamentalismo, a memória das vítimas dos conflitos no Médio Oriente e o reforço das relações com a Igreja Ortodoxa. São linhas de força nesta viagem à Turquia, em que o Papa Francisco foi recebido pelas autoridades políticas do país, em Ankara, começando por sublinhar o papel da Turquia como ponte entre dois continentes. O Papa falou também da responsabilidade do país no combate ao extremismo, particularmente visível na ação do autoproclamado Estado Islâmico. Em Ankara, na Presidência para os Assuntos Religiosos, aquela que é a mais alta autoridade islâmica sunita na Turquia, o Papa referiu que a violência de alguns provoca o sofrimento de comunidades inteiras. Particolare preoccupazione desta il fatto che, soprattutto a causa di un gruppo estremista e fondamentalista, intere comunità, specialmente, ma non solo, i cristiani e i yazidi, hanno patito e tuttora soffrono violenze disumane a causa della loro identità etnica e religiosa. Francisco recordou as centenas de milhares de pessoas que foram tiradas à força das suas casas e tiveram de abandonar tudo para salvar a sua vida e não renegar a fé. O segundo dia de viagem, já em Istambul, levou o Papa à Mesquita Azul. Este local foi construído em frente a Santa Sofia entre 1609 e 1616. Recebe o nome de Mesquita Azul devido aos painéis de azulejos do século XVII. À semelhança de Bento XVI, também o Papa Francisco se descalçou e se manteve em adoração silenciosa virado para Meca durante mais de um minuto. Um gesto cujo significado Francisco comentava no voo de regresso a Roma. O Papa afirmou ter rezado pela Turquia e pedido a Deus para que acabe com as guerras. Francisco afirmou que viajou como peregrino e não como turista, pelo que na mesquita, ao ouvir passagens do Corão, nas quais se falava de Maria e de João Batista, sentiu a necessidade de rezar. A reta final da viagem do Papa ficou marcada pelo reforço da unidade entre católicos e ortodoxos. Francisco pediu o fim das atitudes defensivas para que a unidade seja plena. Na única celebração pública para a comunidade católica, Francisco desafiou os vários membros da Igreja, nos seus diversos ritos, a construir a unidade entre si, rejeitando qualquer postura defensiva. O Papa destacou o Espírito Santo como fator de unidade entre a diversidade dos ritos. Solo lo Spirito Santo può suscitare la diversità, la molteplicità e nello stesso tempo operare l'unità. Quando siamo noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei nostri particolarismi ed esclusivismi, portiamo la divisione. E quando siamo noi a voler fare l'unità secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare l'uniformità e l'omologazione. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere la varietà nella comunione, nella Chiesa. A reta final da viagem centrou-se no diálogo com a Igreja Ortodoxa. No Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, o Papa encontrou-se com Bartolomeu I, o primus inter pares, no mundo ortodoxo,
a quem o Papa pediu que o abençoasse a si e à Igreja de Roma. Na oração ecuménica, na Igreja Patriarcal de São Jorge, em Istambul, o Papa referiu-se a si e a Bartolomeu I como irmãos na esperança à imagem de Pedro e André. Uma esperança que não desilude porque está fundada na fidelidade de Deus. Com esta gioiosa esperança, colma di gratitudine e di trepidante attesa, formulo a vostra santità, a tutti i presenti e alla Chiesa di Costantinopoli il mio cordiale e fraterno augurio per la festa del Santo Patrono. E vi chiedo un favore, di benedire me e la Chiesa di Roma. No último dia desta deslocação apostólica, após uma celebração na Igreja de São Jorge, que assinalava a festa de Santo André, patrono do Patriarcado, foi assinada a declaração conjunta do Papa Francisco e do Patriarca Ecuménico Bartolomeu I. Nela, os dois líderes religiosos expressam a sua preocupação pela situação no Iraque, na Síria e em todo o Médio Oriente. Francisco e Bartolomeu I denunciam a dramática situação dos cristãos e de todos aqueles que sofrem no Médio Oriente, que exige não só uma oração constante, mas também uma resposta apropriada por parte da comunidade internacional. Não podemos resignar-nos com o Médio Oriente sem os cristãos, que ali professaram o nome de Jesus durante 2000 anos, sustentam os dois líderes cristãos, recordando que muitos são perseguidos e, com a violência, foram forçados a deixar as suas casas. Simbolicamente, o programa concluiu-se com um encontro privado entre o Papa e um grupo de jovens e adolescentes refugiados. Francisco criticou o triste resultado de conflitos exacerbados e da guerra, que é sempre o mal e nunca constitui a solução dos problemas. Antes, pelo contrário, cria outros. Esta foi a 6ª viagem internacional do Papa Francisco e a 4ª visita de um Papa à Turquia. No Santuário de Santo Cristo do Outeiro, que recebeu recentemente o título de Basílica Menor, a sacristia esconde um verdadeiro tesouro ao nível da arte. A Igreja Santuário de Santo Cristo do Outeiro, na Diocese de Bragança Miranda, que recebeu recentemente o título de Basílica Menor, é um verdadeiro manancial de arte. Tanto no exterior como no interior do santuário, a grandiosidade e o esplendor são visíveis. Descobrimos um autêntico tesouro iconográfico na sacristia. Sendo a Basílica de Santo Cristo do Outeiro, toda a iconografia desta sacristia tem essa referência ao Santo Cristo e, evidentemente, sobretudo, o aspecto de martírio, de dor, de entrega e, ao mesmo tempo, de testemunho que gera esse mesmo sacrifício do Senhor Jesus. Daí que toda a iconografia se desenrola partindo do quadro principal, que é o Calvário, com a Pietà, em que é, portanto, o gesto supremo de Cristo depois da sua entrega ao Pai, que é depois sepultado. Na Capela Mor destaca-se o retábulo de talha dourada barroca com o Santo Cristo do Outeiro ao centro. Um martírio gerador de vida nova, bem exemplificado na riqueza iconográfica da sacristia. E esta sacristia é o testemunho disso, de todos aqueles que desde os primeiros mártires, São Lourenço e tantos outros, até aos mais recentes, como a nossa vizinha Teresa d'Ávila, como o nosso padroeiro São Bento, muito mais anterior. Portanto, todo este conjunto é marcado por este testemunho que os homens encarnaram em si, na sua vida, aquilo que qual Jesus Cristo deu sentido na cruz.
As duas pinturas centrais dominam o espaço, estão interligadas na forma e mostram a continuidade da história da salvação. Foi a descoberta da cruz por Santa Helena, portanto, mãe de Santo Agostinho, e que está representada exatamente neste quadro maior. Depois temos todo o teto, portanto, toda a sacristia, toda ela é forrada com estes quadros. Temos no teto exatamente tudo aquilo que é, poderíamos dizer, a Via Sacra. Portanto, os quadros representativos do caminho de Jesus até à cruz. A sacristia da Basílica de Santo Cristo do Outeiro não tem espaços vazios. Uma autêntica aula de pintura sacra, saída da inspiração do artista espanhol Damião Bustamante. Aqui se pode fazer uma leitura de um martirológio, que é o nosso aqui de Bragança, que tem um lugar especial, nomeadamente pelas igrejas que se têm como titular o patrono, e aqueles que estão aqui evidentemente representados. Este espaço está praticamente todo forrado por mais de 80 caixotões de madeira pintada com molduras douradas. Uma obra do pintor setecentista da Escola de Valladolid, Damião Bustamante, que se inspirava quando estava menos sóbrio. Na história da arte, todos os grandes artistas têm quase sempre uma veia particular que se manifesta de uma outra forma. Aqui disse que efetivamente este pintor era quando estava embriagado que lhe vinha a inspiração, se assim podemos dizer, que ele consagrou num quadro representando Baco. A sacristia da Basílica de Santo Cristo do Outeiro é uma verdadeira aula da história do cristianismo. Temas disponíveis em atualização em agência.eclesia.pt. Agora, o Advento e a forma como este tempo de preparação para o Natal pode ser valorizado junto dos jovens. Paulo Campino é diácono permanente e o responsável do Departamento da Catequese da Infância e da Adolescência na Diocese de Santarém. Muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui na companhia do programa Eclésia. De que forma então se pode valorizar este tempo de Advento junto dos mais novos, das crianças? A catequese procura ser a presença de Deus junto das crianças, dos adolescentes, envolver as famílias, envolver toda a comunidade. A catequese tem esta proposta, este desafio de levar quer as crianças, quer os adolescentes à intimidade com Jesus Cristo. Ora, este Jesus Cristo visita-nos agora de forma muito particular no Natal. E nós, em catequese, preparamos este Natal sempre nesta expectativa, nesta esperança de um Deus que vem habitar connosco. Hoje, em catequese, vamos tendo a consciência de que, mais do que dar a conhecer do ponto de vista do cognitivo Jesus Cristo, é preciso levar à intimidade, é preciso proporcionar experiências concretas de igreja, de intimidade. Ora, o Advento, enquanto prepara este Deus que vem, este Deus que nos ama de tal forma, que quis habitar connosco, que quis acampar no meio de nós, quis assumir a nossa dimensão humana, é um tempo propício para nós fazermos catequese. A catequese em Portugal tem vindo a fazer uma grande reflexão sobre os tempos, sobre os modos, e uma das coisas que temos vindo a concluir é que a dimensão litúrgica da catequese, a dimensão litúrgica é importante em catequese. Nós não podemos fazer catequese separado do tempo litúrgico. Ora, este é um tempo litúrgico forte e, portanto, nós convidamos as nossas comunidades a viverem também em catequese esta festa que vamos celebrar depois do Natal. E é neste contexto que surgem, por muitas dioceses, por muitas comunidades, as campanhas do Advento, que umas vezes ficam no Natal, outras vezes vão mesmo até à Epifania, que é uma proposta de envolver mais as crianças nesta dimensão litúrgica do Advento. Jesus, nossa alegria e nossa esperança é o tema precisamente desta campanha em curso na Diocese de Santarém. Sim, nós escolhemos para tema da nossa campanha Jesus, nossa alegria e nossa esperança. Isto porque nós gostaríamos que as nossas crianças, que os nossos adolescentes
descobrissem esta alegria de um Deus que nos ama de tal forma, de um Deus que quer habitar no meio de nós, que vem ao nosso encontro. Um Deus que não é um Deus distante, mas um Deus que se torna próximo. E, portanto, anunciar Jesus Cristo que vem agora no Natal, que vem todos os dias, que veio ontem, que virá amanhã, é uma coisa que nos deve levar a um dinamismo de alegria. Quem encontra Jesus Cristo, como o Papa Francisco nos tem dito muitas vezes, não pode mais viver sem ser numa situação de alegria, apesar de muitas adversidades que possa ter. A nossa maior alegria é saber que Jesus nos ama e vem até nós. Depois fazemos também nossa alegria e nossa esperança, porque o Advento é, por essência, um tempo de esperança, uma esperança que é concretizada de um Deus que vem. E então, apesar das adversidades que a nossa vida tem, apesar das imensas dificuldades, nós sabemos que o projeto de Deus para o homem é um projeto de felicidade. E, portanto, Ele é a nossa alegria e Ele é a nossa esperança, porque Ele se faz um de nós para nos salvar. E, portanto, todo o dinamismo da nossa caminhada tem este toque, a alegria e a esperança. A solidariedade é também um componente essencial neste processo. Se nós pudéssemos caracterizar assim a nossa caminhada de Advento para a nossa diocese por algumas palavras, uma era a alegria, muita alegria, mostrar mesmo esta alegria de quem se sente amado por Deus e, portanto, é feliz. E se é feliz, contagia os outros nesta alegria. Outra palavra era visibilidade. Nós convidamos as nossas comunidades a não fecharem a sua campanha apenas na sala de catequese ou na igreja, mas que deem alguma visibilidade à campanha. É neste sentido que nós sugerimos que em família se faça a Janela da Esperança e, portanto, que nas nossas ruas, que nas ruas das nossas comunidades, surgissem alguns símbolos que são os símbolos do Natal, que nós simbolizamos no presépio e nas mãos, estas mãos que constroem, estas mãos que abraçam, estas mãos que aproximam. Portanto, visibilidade. E a outra, solidariedade de fraternidade. Nós convidamos a partilhar e convidamos os adolescentes a partilhar com uma campanha que a paróquia possa ter, ou até com alguma campanha que no tecido social das comunidades possa existir. Não se justifica estarmos a multiplicar campanhas, pode haver uma campanha global em que todos participam e depois convidamos as crianças a participar na campanha da infância missionária. Uma das dimensões importantes da catequese é também o aspecto missionário e esta atenção ao outro, que está longe, que é meu irmão, que sofre, que tem problemas, que apesar talvez das minhas dificuldades da vida, ele tem dificuldades muito maiores, é algo que nós gostaríamos de ir incutindo a pouco e pouco nas nossas crianças. Então distribuímos um jogo em que eles vão preparando o Natal de forma lúdica, um jogo que nos foi enviado da infância missionária, e depois os fundos que venhamos a recolher das crianças será para ajudar os projetos da infância missionária. Isto ajuda também a trabalhar nos mais novos, ao fim e ao cabo, o ganhar uma sensibilidade pelo o verdadeiro Natal, o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, por oposição àquilo que a sociedade circundante vai bombardeando apenas do desejo por objetos, por brinquedos. Aliás, há uma expressão muito curiosa que referem nesta campanha, que é o desejo que é educado no sentido de se tornar esperança. Portanto, não se deve ficar escravo do desejo por meros objetos, mas construir e adaptar esse desejo à esperança. Não é? Na presença do Papa Francisco no Parlamento Europeu, ele convidava a Europa a centrar a sua ação a partir da sacramentalidade ou da sacralidade do homem, da dignidade do homem. Portanto, entender o homem como alguém que é digno apesar do que tem. E era isso mesmo que nós gostaríamos de ir ajudando as nossas crianças a perceberem que o Natal não se vive de forma mais feliz porque se tem mais uma consola, porque se tem mais uma boneca, porque se tem mais um brinquedo. O Natal dar-nos felicidade porque Jesus vem habitar no meio de nós. Isto não significa que não seja importante que as crianças tenham de tudo. É importante que as crianças sejam felizes e, portanto, no imaginário das crianças, um brinquedo é importante.
mas mais importante do que encher as nossas crianças de brinquedos, era enchê-las do que é essencial. E o essencial é percebermos que nós somos muito mais do que aquilo que temos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e é isso que nos valoriza, é isso que nos torna dignos. Então nós gostávamos que as nossas famílias fossem também percebendo isto, que fossem educando o desejo, ter esta correria que às vezes se sente neste advento, nas prendas, nas compras, em ter mais isto, em que nos preocupamos muito mais com estes aspectos do que com a dimensão da sacralidade que é o Jesus que vem até nós, empobrece a nossa forma de viver o Natal. E nós desafiávamos os nossos cristãos, e por isso esta nossa campanha se dirige também aos nossos pais, desafiávamos os nossos cristãos a marcar a diferença, a dar outra visibilidade ao Advento, a dar outro carisma ao Advento, não nos ficarmos só pelos bens materiais, mas pela atenção ao outro. Uma prenda boa, bonita, pode ser visitar um avô, pode ser visitar um doente. Isto também é uma forma de ser Natal. Eu quase que diria, esta é a melhor forma de viver o Natal. Muito bem, Paulo Campino, muito obrigado por nos ter traduzido de forma muito clara esta que é a proposta de Advento também para os mais jovens na Diocese de Santarém e que obviamente serve para qualquer um em qualquer diocese. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Muito obrigado. Um olhar em torno da proposta de Advento para os mais novos. Lembro que mais logo a Eclésia também chega pela rádio, é na Antena 1, pelas 22h45. Agradecemos o facto de ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.